um dependente do outro, e todos dependendo de Deus. Chega a terceira fase, o tempo da escolha. Tudo bonito, tudo aconteceu como Deus tinha planejado. Mas Rebeca quis se interferir no processo. Rebeca disse assim: vou manipular Jacó. E não começou só no dia em que ela disse assim: ó, vai lá, seu irmão está para o campo, vai lá e pede a bênção ao seu pai que está cego, já não escuta direito e está gaga. Não. Jacó ainda era moço, sendo instruído pela sua mãe durante o tempo. Ele chega para Esaú e diz assim, no dia em que Esaú estava cansado: olha, somos gêmeos, diferença de segundos, vende-me a tua primogenitura, vende-me o direito de ser o primogênito, de ser o mais velho, de ser o cabeça, vende-me o direito de receber a bênção do pai. E Esaú, na sua correria do dia a dia, nas suas muitas coisas da mente, naquilo que nos tenta tirar a nossa identidade de sermos filhos e filhas de Deus, ele disse: o que você vai me dar em troca? Olha, você chegou do campo, está morto de cansado, dá para ver na sua cara, você está todo vermelho. Fiz um guisado daquele que só quem fica dentro da tenda sabe fazer. E ele é todo o seu. É só você dizer que ela me vende o seu direito de ser primogênito. E Esaú disse: já que você quer, pode ficar. Me dá esse prato aí e eu te dou o direito. Primeiro ponto para Jacó. Segurou na carta da manga a primogenitura. Passa-se os tempos e os anos. E Rebeca chega para Jacó e diz assim: filhinho, lembra daquele papo que você teve com seu irmão? Qual, mãe? Aquele em que ele te vendeu o direito de ser primogênito, de ser o mais velho. Verdade. Então, seu pai está nos últimos dias. E segundo a tradição, nos últimos dias, o pai vai abençoar aquele que tem o direito de primogenitura. E o direito é seu. Você já comprou. Você não teve o direito adquirido porque você nasceu primogênito, mas adquiriu pelo preço de um prato de comida. É seu. Mas como é que eu vou fazer? Meu pai está velho, sim, mas meu pai conhece os seus filhos. Meu pai sabe que eu não sou Esaú. Meu pai sabe que Esaú tem muitos pelos. Meu pai sabe que Esaú cheira mal porque ele está no meio das ovelhas, da criação. Isso eu resolvo. Pega essa pele, vamos te cobrir com ela. Vamos ali, você dá uma roladinha no meio do pasto, para ficar bem fedido. Passa, se possível, no meio da bosta, mas fica bem fedido. Seu pai não vai conseguir decidir quem é Esaú e quem é Jacó. Jacó fez tudo isso. E quando ele chega na tenda, Isaac diz: quem está aí? Ele diz: sou eu, pai. Esaú. Vim lhe trazer um prato de comida. E aquele guisado foi saboroso. E Jacó disse assim: pai, o senhor já está nos últimos dias. O senhor pode me abençoar? Me dá a sua bênção. E Jacó, em toda a sua autoridade dada por Deus, disse sim, e o abençoou. E no corredor da tenda de Jacó, Isaac vai sair e encontra com Esaú. Nada normal, nada de anormal, e foi embora. E Esaú chega, entrando na tenda, traz também um guisado para o seu pai. E Isaac diz: quem está aí? Sou eu, pai. Esaú: não, Esaú acabou de sair. Não, pai, quem acabou de sair foi Jacó. Não, Esaú acabou de sair. Jacó já tinha aquela famazinha de, desde quando estava puxando o calcanhar de Esaú, de ser um cara que gostava de passar a perna nos outros. Falou assim: Jacó, você está querendo passar a perna em mim, rapaz? Seu irmão já esteve aqui, já o abençoei, o quê?
Além de ele me comprar o direito de ser primogênito, agora ele me rouba o direito de ter a bênção. Irmãos, isso está na Bíblia. Isaac disse, não posso, e Jacó disse, não posso. Isaac disse, não posso te abençoar novamente. A minha bênção já foi dada para o outro filho. E lá em Gênesis 27, no versículo 41, no finalzinho do capítulo, e Esaú odiou a Jacó por causa daquela bênção com que seu pai o tinha abençoado. E Esaú disse no seu coração, chegasse os dias de luto de meu pai, e matarei a Jacó, meu irmão. O que o achismo faz? O que a interferência no propósito de Deus faz? Irmão, se você acha que não está cumprindo o propósito de Deus, que você deveria estar em outro lugar, fazendo outra coisa, ou no mesmo lugar, mas estando em outro nível, e Deus não colocou, não burle. Não tente mudar o processo de Deus. Porque o processo que Rebeca tentou mudar trouxe algo gravíssimo. Gerou ódio no coração de um dos irmãos, que era o mesmo corpo, da mesma noiva. Tipificando a noiva de Cristo, Rebeca. Ela gerou os filhos da nação eleita. Mas antes de gerar, Deus sempre disse, olha, dentro do teu ventre tem duas nações. E se nós formos pegar a linhagem de Esaú, ele que é pai dos Edomitas e também dos Nabateus, que são os árabes mais antigos, e vemos nos dias atuais, é uma das maiores guerras travadas entre o povo árabe e o povo de Israel, entre os descendentes de Esaú e os descendentes de Jacó. Um ódio que tem transpassado milênios. Um ódio que tem rasgado corações e pessoas literalmente. Por causa, não vou classificar de uma mulher, mas de um indivíduo, de uma pessoa que tentou mudar o propósito de Deus. Isso é muito sério. É tão sério que você pode ir no seu achismo, eu na minha escolha, mudar a direção de muita gente que estava indo para o céu e jogá-las no inferno, dando os 2 empurrãozinhos com a planta do nosso pé. Como eu disse, o maior propósito de Deus para mim e para você se chama a salvação da nossa vida. Deus te deu o privilégio de você ter família. Deus te deu o privilégio de você ter filhos e filhas. Deus te deu o privilégio de você ter até sogra e sogro. Deus te deu o privilégio de você sentar e participar de uma congregação dos santos. Mas o maior presente que Deus pode nos dar é salvação da nossa vida. Lucas diz no capítulo 17: ai de se não vier aos escândalos, porque somos sucintos. Mas se vier, lance-se no mar, com uma pedra no seu ombro. Melhor fosse que Rebeca ficasse calada, não interferisse nos desígnios e propósitos de Deus. Ah, Deus, mas quando Deus quer fazer, você já disse isso hoje, o que Ele faz? Faz mesmo. Mas as consequências podem ser muito melhor quando não sai do processo dele, quando não entra no meu processo. Passou-se 20 e poucos anos, e Jacó todos os dias, quando acordava de manhã, e nós conhecemos a história, ao caminho dele ir até a terra da sua mãe, e Rebeca, ela foi bem categórica e disse assim: olha, se acontecer alguma maldição sobre você, que ela recaia sobre mim. E quando Jacó ele vai e luta com o anjo, Deus diz que vai acontecer isso. Ele vai para a casa do seu tio Labão, o mesmo Labão que abençoou Rebeca quando saiu, tentou travar a vida de Jacó. O mesmo Labão que reconheceu que o Senhor dos Exércitos era o Deus de Abraão, tentou
tentou puxar para trás a vida de Jacó. Tentou se beneficiar com Jacó. Jacó saiu com uma atrás, outra na frente. E está ele seguindo para a terra da sua mãe. E ao chegar lá, ele olha aquela que ele queria que fosse a sua esposa, filha de Labão. Só que tinha tradição. Só poderia casar mais velha. E Labão faz todo aquele trâmite de casa Jacó com Lia. Jacó trabalha 7, 14, praticamente 21 anos para ter o amor daquela que ele escolheu. Quanto tempo você tem lutado com as forças contrárias para não cumprir o propósito de Deus na sua vida? Por causa de escolhas suas e erradas. A gente quer culpar o Espírito Santo, a gente quer culpar Deus, a gente quer culpar o outro, a esposa, o esposo. Se a gente não faz é porque ela é assim, porque ele é assim. Mas e você? Quanto tempo você tem lutado? Foram praticamente 21 anos, ou mais um pouquinho, aproximadamente, que Jacó sofreu, não porque trabalhou por causa de Lia e Raquel, não porque foi trapaceado por Labão, mas porque o seu coração, que batia dentro, juntinho, dentro do ventre da sua mãe, ficara na sua terra com ódio mortal. A dor que mais doía em Jacó não era a dor de ser trapaceado pelo seu sogro, mas era a dor do coração que ele deixou lá atrás, que era do seu irmão Esaú. E a Bíblia diz isso, porque a Bíblia diz assim, quando o Senhor diz para Jacó voltar para a sua terra, que o seu irmão disse para ele assim, não vou não. E se eu for, Jacó preparado para morrer, porque ele disse que me mataria depois do luto do meu pai. Não vou porque ele tem toda a razão. Eu comprei o que não era meu. E eu roubei o que não era meu. Eu comprei o direito de ser primogênito que era dele. E roubei o direito de bênção que também era dele. Fui egoísta. Peguei tudo para mim. Ele tem razão. Se eu chegar lá e me matar, eu não mostro nem resistência. A maior dor de Jacó foi saber que deixou um pedaço dele, que foi Esaú, corroendo, sofrendo, porque um irmão o traiu, um irmão o apunhalou pelas costas, o irmão fingiu ser uma coisa que ele não era. Todo mundo chama o Jacó de usurpador, também, o significado literal sim, algumas atitudes também condizem a isso. Mas o Senhor disse assim para Jacó, hoje eu mudo teu nome, e você será Israel, aquele que será a minha nação eleita e o meio de salvação para toda a humanidade. E quando Deus muda o nome de Jacó para Israel, Ele muda o sentimento de Esaú por Jacó. Quando você entra no propósito que Deus te designa para ser, até o coração do seu inimigo ele muda. Aquele que te odiava vai te amar. Aquele que queria mal de você vai ser a que mais vai te ajudar na caminhada do propósito de Deus. Fala por experiência própria. Jacó volta, manda os mensageiros e diz assim, olha, fala para o meu irmão que eu quero me reconciliar. Eu quero acabar com essa rixa. Somos sangue do mesmo sangue. Por mais que tenha uma promessa de que seríamos dois povos, eu quero servi-lo. Aquele que era para ser servido disse assim, hoje Deus mudou a minha história, hoje eu sou Israel, eu quero servir o meu irmão. E acontece aquele encontro, que quando Esaú afita assim, disse, aquele era seu irmão Jacó. Ele não veio com um exército, não veio com armas, mas veio com choro e amor de 20 e poucos anos, de não abraçar e beijar o irmão, ou talvez até mais, pois talvez nunca tinham feito isso durante quando estavam juntos. Eu não sei qual é o tempo ou processo que você tem passado com Deus. Eu não sei qual é o momento do propósito que você está. Eu não sei se você burlou
o propósito de Deus e o processo dele na sua vida. Mas hoje é tempo de Deus mudar a sua história. Hoje é tempo de Deus mudar a minha história. Hoje é tempo de Deus colocar um coração novo nos nossos corações. Deus, eu tenho 50 anos de crente, amém. Talvez tenha 50 anos que o coração está machucado, doído, sofrendo, morrendo, sangrando, por algo que te aconteceu 50 anos atrás. Mas Deus nunca quis interferir na sua escolha. Mas Ele também nunca quis mudar o final da história do propósito dele na minha e na sua vida. Eu não sirvo para nada. Para mim não dá mais. Não sei por que vivo. Não sei por que passei isso. São perguntas que não podem mais pertencer à minha e à sua vida. Eu vivo porque o meu Redentor vive, como já disse. Eu sirvo ao Senhor porque Ele é o Senhor e governador da minha vida. Eu não estou vivo porque eu quero, mas eu vivo para viver o propósito de Deus sobre a terra. Ser canal de bênção na vida de pessoas que talvez nunca terão a oportunidade de entrar no templo. Nunca terão a oportunidade de entrar no hall de membros de uma igreja. Mas que através da sua vida terá a única e exclusiva oportunidade de estar hoje mesmo no paraíso com Jesus, pela palavra de salvação que tem na sua vida e na minha vida. Por isso não mudamos o propósito de Deus. Pense, reflita. Estamos iniciando 2021. Coisas horrendas estão acontecendo, mas o Deus que é amor e é supremo Senhor não mudou, não vai mudar e nunca terá uma chance de ser mudado. Talvez falte muita coisa na minha e na sua vida. Talvez falte amigos, irmãos para a caminhada. Deus não é egoísta, mas Deus é exclusivo. Ele não aceita que você não seja a coroa do propósito estabelecido por Ele. Trocando em miúdos, Ele não aceita que você vá para o inferno. Ele não aceita que você se perda. Ele não aceita que você passe na eternidade do lado do adversário de nossas almas. Ele não aceita, porque Ele disse que não tem nem prazer na morte do ímpio, ainda mais do justo. Então vive o propósito de Deus. Se você ainda não entendeu e não sabe, entra para o seu quarto, vai no monte, vai na igreja, aonde você quiser ir, mas pergunta a Ele, na sua mente. Porque Eliezer, quando faz essa prova, para mim terminar, se era mesmo Rebeca, a esposa escolhida por Deus para o filho do seu servo Abraão, ele faz no secreto da sua mente. Ele não proferiu palavras. A Bíblia diz, e na sua mente, ou melhor, e na minha mente, disse isso e isso sobre quem seria a escolhida para Israel. Eu não sei o que você tem lutado. Eu não sei qual é o seu caminho. Posso até imaginar. Mas eu sei que não no final do túnel, mas no alto do Calvário, a cruz está vazia, porque Ele ressuscitou para uma vez só cumprir, sentenciar o meu direito de salvação, que não é de graça, mas que tem um preço de se santificar, de buscá-lo e amá-lo todos os dias. Quer terminar a dificuldade? Para mim terminar. Não seja egoísta e nem peça homicídio a Deus, mas cumpra todos os propósitos que Deus tem na sua vida, que Ele vai cumprir o dele, que te levar para morar na eternidade com Ele. Cumprir os propósitos de Deus na sua vida, pode ter certeza, a sua senha vai ser a próxima a ser chamada. Não cumpriu ainda não? Lute para que se cumpra. Porque qual pai não se alegra quando o filho é obediente, o honra e cumpre tudo aquilo que ele ensinou?
Deus não é diferente do meu pai e do seu pai. Ele é o grande eu sou, o Pai da eternidade, que ama os seus filhos de todo o coração. Que Deus possa nos abençoar, que o Senhor possa nos dar uma semana abençoada por Deus, e que nós possamos ser firmes e fiéis no propósito do Senhor. Antes de nós terminarmos, nós teremos o nosso culto de quarta-feira. Promessa, a palavra da promessa é esta: por este tempo virei, e Sara, mulher de Abraão, terá um filho. E não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaque, nosso pai. Porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição do próprio Deus, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Verso 12. Foi dito a ela: o maior servirá ao menor. Amém. Quero também compartilhar um texto que está lá em Gênesis 25, 21 a 27. Você não precisa abrir sua Bíblia, mas se quiser, Gênesis é o livro do início, então é fácil, que diz assim: Isaque orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto ela era estéril, e o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu filhos, e os filhos lutavam dentro dela. Então disse ela: se assim é, por que sou eu assim? E foi perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. E um povo será mais forte do que o outro, e o maior servirá ao menor. O que Paulo já disse lá na carta de Romanos. E cumprindo-se os seus dias para dar luz, eis gêmeos do seu ventre. E saiu primeiro ruivo, e todo como um vestido de pelo. Então ele era coberto de pelo, e por isso chamaram o seu nome de Esaú. E depois saiu seu irmão, agarrado sua mão ao calcanhar de Esaú, por isso chamou seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos quando o gerou. E cresceram os meninos. Esaú foi um homem perigo de caça, homem de campo, mas Jacó era homem simples, habitando em tendas. Não é a circunstância que diz se iremos cumprir o propósito de Deus na íntegra, mas é a entrega e confiança em Deus que nos fará escolher caminhar com o Pai rumo ao propósito estabelecido por Ele. Eu quero hoje, nessa noite, falar um pouco da atitude de Rebeca. Nós conhecemos muito bem a história de Rebeca, e às vezes condenamos o seu filho por uma atitude de sua mãe. Rebeca é uma moça que era sobrinha de Abrão, ou de Abraão, e quando começa-se o processo de Deus diz assim para Abraão: de ti farei uma grande nação. Deus começa com um ponto de interrogação: como pode, a partir de mim, ter uma nação em que Deus disse que nem os grãos da areia da praia serão suficientes para contar a quantidade daqueles que serão o meu povo? Minha mulher estéril. Então a mãe de Isaque, estéril, Sara. E Abraão fica com aquilo até a cabeça. E Abraão até tenta dar uma ajudinha para Deus. Perde o foco, sai do propósito de Deus. Deus disse que dele faria uma grande nação. Isso seria dele com Sara. E de repente Deus abençoa e abre a madre de Sara. Sara que era estéril, uma terra seca, uma terra maldita pelas outras mulheres, porque a gente conhece e sabe que na tradição uma mulher que não poderia gerar era uma mulher maldita. E Sara dá luz quase no seu centenário, e vem Isaque. E vai acontecendo todo o processo, Isaque vai crescendo, e nós vamos vendo os propósitos de Deus acontecendo. Ao tentarmos visualizar o propósito que o Eterno desenhou para nós, antes mesmo da fundação do mundo, iremos sempre esbarrar na nossa escolha, no caminho que eu julgo ser o melhor para trilhar, no livre-arbítrio de escolher a melhor fórmula ou maneira que encaixa no perfil desejado por mim. E na verdade não somos proibidos de escolher isso, porque o próprio Deus disse que deixou-nos o livre-arbítrio. Mas precisamos ter consciência que, por melhor que seja a minha intenção nessas escolhas, não garante que ela seja
assertiva e benéfica ao longo do tempo. Pois tudo na vida obedece à lei de Newton, que é ação e reação, ou à lei da semeadura, só colhemos o que plantamos. E às vezes, no momento em que precisamos ser respostas para aquilo que Deus nos chamou, permanecemos na atmosfera de ser e ter perguntas: por que isso? Qual a necessidade de passar por aquilo? Entre outras perguntas do tipo. E vemos que em Romanos e Gênesis, o Senhor deixa bem claro: antes mesmo deles nascer, o Senhor lhe disse: eis que dentro do teu ventre terá 2 nações, serão 2 filhos, e esses 2 filhos, um maior servirá ao menor. Já tinha um propósito. Paulo é bem categórico em Romanos de dizer que isso não era por causa das obras, mas era porque Deus já tinha estabelecido. Ele não tinha pré-estabelecido, ele já tinha estabelecido que Jacó seria o maior, mesmo sendo o menor, e que Esaú, o primogênito, serviria ao seu irmão. Primeira coisa, o início das promessas. Abraão, ele, depois de ter passado Isaac em todo o processo, na prova do sacrifício, às vezes a gente, quando está na prova do sacrifício, é difícil. Ver o bezerrinho, ou o cabrito, ou o bode, que seja, ouvir ele gritando lá na sarça, ou no meio do mato, agarrado no mato, dizer: opa, esse é o cordeiro que tira o pecado do mundo aí, me livrou. É fácil. Mas subir a montanha e ver com o seu pai com um cutelo, com uma arma, dizendo assim: o Senhor proverá. E ele disse: meu pai é louco, disse que o Senhor proverá. O Senhor vai prover o quê? Não tem mais ninguém, só tem eu e ele, a lenha. Então se tem lenha, tem ele é quem faz o sacrifício, a lenha quem queima, o sacrifício sou eu. Então Isaac passa por esse processo. E passando todo esse processo, Isaac tinha aproximadamente 30 anos, 28, 30 anos. Abraão designa o seu servo, que era Eliezer, disse: olha, você vai na minha terra. Não quero uma mulher cananeia com meu filho. Você vai lá na minha terra e vai buscar uma mulher desse tipo. Quando tu estiver lá, você vai me perguntar de quem que ela é parente. Além de perguntar, ela tem que servir o Deus Altíssimo. Além de servir o Deus Altíssimo, ela tem que ser generosa. E foi dando todas as qualidades para Eliezer. Eliezer disse: que missão quase impossível. Vou para uma terra que eu não conheço, procurar alguém que eu nem sei quem é, e que o meu mestre já desenhou, mas como eu vou achar uma mulher perfeita? E quando Eliezer sai, Abraão disse assim: mas na tua frente vai o anjo do Senhor, e ele vai preparando o caminho, e tu saberás quem será a esposa do meu filho. Mas, se é quem você perguntar, não te der importância, se não quiser, deixe ela ir, não aprenda. Porque Abraão estava acostumado a viver em total dependência do propósito de Deus. Ele não vivia por vistas. Porque, irmão, se você pegar a história de Abraão, quando ele sai de Ur dos Caldeus, ele não era pobre, não era maltrapilho e não era rejeitado. Seu pai, Naor, era dono de porções de propriedades. Era um homem do bem e um homem que tinha bens. Mas quando Deus disse: olha, sai do meio da tua parentela e vai para onde eu te mandar. E ele disse: para onde aonde? Porque o Senhor só disse que eu ia sair, mas não me deu o roteiro. Só mandou eu ir. Então Abraão sabia da propriedade. Amém? Abraão conhecia a particularidade de Deus que ele servia. Quando Deus manda Abraão, manda Eliezer para buscar uma noiva para o seu filho, ele sabia que a noiva já estava preparada. Talvez Rebeca não soubesse que ela era noiva, mas Jesus já a preparava durante o tempo. Deus já estava preparando Rebeca. E quando Eliezer chega naquele lugar, e ele vai no local para botar água para os seus alimentos, perto do poço, e Rebeca está lá. Rebeca cumpre todos os requisitos que Abraão ditou para Eliezer. Ele disse: essa é a noiva do meu servo, do meu senhor, ou do filho do meu senhor.
Só que ele não podia dar essa orelhada de falar assim: olha, vem cá, porque Deus disse, eis que te digo que tu és a mulher esperada pelo filho do meu servo. Não. Ela: quem é o teu pai? Meu pai é Betuel, meu irmão é Labão, meu pai é filho de Milca, filho de Naor. Naor, pai de Abraão. Ele falou assim: é essa aí mesmo. Foi na casa dela, conversou com Labão. Segundo as histórias, ou algumas histórias, Betuel ele estava adoentado, então por isso que nós vamos ver muito Eliezer conversando com Labão. E faz todos os trâmites. E o que me chamou a atenção é quando Labão, no versículo 59 e 60 do capítulo 24, diz assim, quando despediu Rebeca. E olha que era casamento arranjado, mas Rebeca tinha a sua opinião. Eles viraram para Rebeca: você quer ir? Nós vamos pedir 10 dias. E ela falou: e mais o moço quer que você vá agora. Ela falou: não, vou sim. E a Bíblia diz lá no versículo 59 e 60 de Gênesis 24: então despediram a Rebeca, irmã de Labão, a sua ama ou a sua serva, e o servo de Abraão com seus homens. E abençoaram Rebeca e disseram: ó nossa irmã, se tu a mãe de milhares, e que a tua descendência possua a porta dos seus aborrecedores. Labão estava em outra extremidade, Abraão estava em outro lugar. Labão não conhecia a promessa que Deus fez para Abraão, mas quando o propósito de Deus ele cumpre o seu processo, eu não preciso te conhecer, não precisa ser eu, pode ser meu filho, talvez não foi meu pai, vai ser em mim, porque Deus é geracional. Mas ele vai cumprir os seus propósitos, querendo eu ou não, ele vai cumprir os seus propósitos. Se você não quiser ser usado, aí já é uma outra história, você que escolheu, é o que eu acho melhor para mim, é o que encaixa no meu perfil. Mas se você quiser entrar na brecha e ser usado, ele vai te usar com prazer, para cumprir o propósito dele, porque o propósito não é meu, o propósito não é de uma instituição, o propósito não é de um bispo, de um pastor, o propósito é do Pai. Ele tem um propósito desde a fundação dos tempos, e o maior propósito dele em toda a história foi proporcionar salvação para a minha e a sua vida. Porque para muitos a nação estava morta. Primeiro, Sara era estéril, Deus fez um milagre. Segundo, Rebeca era estéril, por 30 anos chorava, se lamentava, Deus fez um milagre, veio Esaú e Jacó. Mas e agora? Esaú, o querido de Isaac, Jacó, o querido de Rebeca. O que fazer? Quem vai prosseguir esta grande nação? Mas antes mesmo que eles nascessem, mesmo antes que eles lutassem no ventre da mãe deles, que era Rebeca, Deus já tinha dito: olha, dentro do teu ventre tem duas nações. Antes mesmo da mulher sentir a contração e saber que tinha 2 fetos, Deus já tinha dito: olha, dentro do teu ventre tem 2 nações. Um será mais forte do que o outro. O maior vai servir o menor. Deus te chamou para cumprir o propósito dele, independente da circunstância. Se você está no deserto e o propósito de Deus é te colocar ali, ele está contigo. Se você está no oásis, ele também está contigo. E se você está passando por bonança, ele também está contigo. Mas nunca saia do eixo do propósito de Deus. A segunda coisa que acontece foi os tempos difíceis. Deus prometeu a Abraão que a partir dele faria uma grande nação. E Abraão nunca desconfiou ou desacreditou dessa promessa. Mas como Deus é geracional, ele sempre cumprirá sua palavra através das gerações. A primeira etapa foi concluída, Isaac nasceu. A segunda também foi a prova do sacrifício que eu já falei. Deus mostrando que era fiel com Abraão. A terceira também se cumpriu. A noiva do seu filho, do seu servo, foi achada. A quarta está se cumprindo. O útero estéril passa a ser fértil. As
casou-se, amavam. Isaac foi, porque era comum a poligamia naquele tempo, mas Isaac foi monâgamo, só teve uma esposa, porque a noiva do cordeiro é uma só. Os membros são vários, por isso que temos várias igrejas, instituições, mas a noiva é um único corpo. Deus não tem duas esposas, Deus não tem duas noivas, Deus só tem uma noiva. E se eu faço parte da noiva de Cristo, aonde Ele quiser me colocar, eu sou noivo. Posso ser a cutícula da unha do dedo mindinho do corpo de Cristo, mas eu sou noivo.